Olá, iremos falar nesta videoaula sobre propriedades coligativas. Começaremos em saber o que é propriedade coligativa, que é a modificação das propriedades de um líquido puro quando é adicionado um soluto não volátil. Basicamente é quando há uma alteração em um líquido que estava em estado puro devido à presença de um soluto. Do que depende essa alteração? Essa alteração acontece de acordo com a quantidade de soluto, ou seja, quanto mais soluto, maior é o efeito. As alterações envolvem pressão de vapor, ponto de ebulição, entre outros. E quais são os efeitos coligativos? Eles são chamados de tonoscopia, ebuloscopia, crioscopia e pressão osmótica, que serão ensinados a seguir. Boa. Então, agora nós vamos fazer uma experiência sobre pressão osmótica. Nós vamos precisar de batata e sal. Primeiro, nós vamos cortar a batata no meio. Após cortar ela no meio, nós vamos fazer um pequeno corte na parte de trás da batata. Após isso, nós vamos fazer um furo no centro da batata, nas duas metades. Para facilitar o uso, eu vou fazer com uma colher. Aqui tá com os buracos já pronto. Em um dos buracos nós vamos botar sal e no outro nós vamos deixar ele assim, sem nada. Deixamos um com sal e outro sem e vamos deixar ele em observação por 10 minutos. Então, a batata seca continuou seca, enquanto a batata com sal, ela ficou úmida e molhada. Podemos observar também como o sal ficou. Isso ocorreu pelo transporte passivo de tipo osmótico. A osmose é a difusão da água através de uma membrana seletivamente permeável. A água irá se difundir através da membrana da região de menor concentração de soluto para com maior concentração, para que os dois lados da membrana se igualem quanto à quantidade de soluto. O que nós fizemos botando sal na batata pela parte de fora foi botar soluto e esperar que a água saísse para tentar se dissolvê-lo. Criometria é a propriedade que, adicionando soluto não volátil, diminuiria a temperatura de congelamento. Por exemplo, água pura congelaria a 0 graus Celsius. Se adicionarmos sal a esta água, ela congelaria abaixo de 0 graus Celsius. Osmose é a passagem de solvente por uma membrana semipermeável, indo de uma solução menos concentrada para mais concentrada. No entanto, se permitirmos que esse processo continue, chegará um dado momento em que a altura da solução mais concentrada exercerá uma pressão sobre a membrana e impedirá que a osmose ocorra. Vamos fazer agora uma experiência sobre ebullioscopia, onde eu vou botar uma certa quantidade de água aqui e uma certa quantidade de água lá, sendo que nessa eu vou botar 2 colheres de café. Vou misturar. Agora vamos ligar o fogo. E vamos esperar ferver. Bem, podemos ver que a água ferve primeiro que o café. É como se as partículas do soluto segurassem as partículas do solvente
dificultando sua passagem para o estado gasoso. Uma das propriedades coligativas é a ebullioscopia. E o que é a ebullioscopia? Bom, é uma propriedade onde o aumento de ponto de ebulição de um líquido quando acrescenta-se a ele um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evaporará. E qual a justificativa para isso acontecer? Essa variação de temperatura de ebulição pode ser justificada pela pressão máxima de vapor, onde é necessário que ela seja aquecida até que sua pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. A outra propriedade é a tonoscopia, que é a diminuição de pressão máxima de vapor de um solvente causada pela adição de um soluto não volátil. Em outras palavras, quanto maior for o número de mols de soluto não volátil na solução, maior será o abaixamento de pressão máxima de vapor.